Animais, quem não os adora? Mas você já viu um animal fazer algo tão inteligente, tão humano, que te fez questionar tudo que você achava que sabia? Se não, é melhor se preparar. Desde orangotangos vestindo terno até cães dirigindo carros, tá na hora de dar uma olhada em alguns momentos de genialidade animal que com certeza vão te surpreender. Macaco V. Quando você pensa em animais espertos, provavelmente pensa imediatamente nos primatas. Eles são como os garotos propaganda da inteligência animal. Mas embora os primatas como os chimpanzés sejam nossos parentes mais próximos, os macacos também são capazes de feitos bastante impressionantes. Esse em particular reconheceu a importância da boa higiene dental. Macacos selvagens imitam uns aos outros para sobreviver. Se um macaco vê um dos seus familiares se alimentando de uma árvore específica, ele assume que aquela árvore é segura e também se alimenta dela. Portanto, macacos mantidos como animais de estimação muitas vezes imitam o comportamento dos seus donos humanos. Esse bichinho adorável se chama Eli. Ele é um macaco de estimação que vive no Texas e, por ter visto sua mãe e seu pai escovando os dentes, adotou esse comportamento também. Bem incrível, né? Dito isso, se tem algo que eu não esperava ver um macaco fazendo, é isso aqui. Sim, isso é um macaco capuchinho de fralda usando uma máquina de venda automática. E essa é uma frase que eu nunca pensei que eu ia falar. O macaco vive no Tohoku Safari Park no Japão e obviamente viu muitos visitantes pegando bebidas. Só acho que eu ia ter guardado o troco. De fato, os capuchinhos estão entre os macacos mais inteligentes do mundo, com grande habilidade para aprender e lembrar, o que levou muitos deles a papéis de destaques em filmes. Mas fora de Hollywood, eles são conhecidos por seu amor por ferramentas. Dá uma olhada nesse pequeno vândalo aqui. Eita, esse capuchinho vive num zoológico chinês, mas aparentemente ele não gosta muito disso. A solução? Afiar uma pedra e usar em uma tentativa de fuga. Mas parece que o pequeno não esperava um impacto tão dramático. A parte incrível é que ele deve ter descoberto um método de fuga por conta própria. Afinal, nenhum tratador de zoológico ia ter mostrado isso pra ele. Esperamos que ele esteja bem agora e não tenha mais se envolvido em macaquices. Rainha do drama. Quase 1/3 dos adultos sofrem de ofidiofobia, o medo de cobras. Existe uma possibilidade de eu ser uma dessas pessoas, ou não também. Mas e as cobras que têm a sua própria fobia? Essa é a hognose, uma serpente estranha encontrada no leste dos Estados Unidos com um mecanismo de defesa muito inteligente. Se um predador a assustar, ela reage assim. Sim, a hognose dramaticamente finge sua própria morte com uma atuação digna de Oscar e também de uma framboesa de ouro. Mas essa pequena serpente é venenosa, então por que ela não simplesmente ataca? Bem, embora o veneno funcione contra os pequenos anfíbios e aves que a hognose come, ele é inútil contra os seus predadores maiores, como guaxinins. Portanto, se ameaçada, a escorregadia cobra recorre ao teatro em vez disso. Caçadores famintos preferem muito mais presas vivas sempre que possível, porque se alimentar de cadáveres carrega o risco de pegar uma doença desagradável. Então, se eles acham que a hognose está fora de cena, provavelmente vão deixar ela em paz. Por que você não prova que é mais esperto que a maioria das cobras e clica nos botões de curtir e se inscrever aí embaixo? Dessa forma, você nunca mais vai perder outro vídeo fascinante. Feito? Beleza, bora mergulhar em mais fatos incríveis sobre animais. Inteligência felina.
Se você for como eu, tem um gato peludo do seu lado agora, olhando pra você com aquela expressão eternamente decepcionada. Eu admito que o meu gato pode simplesmente odiar minha cara, mas tem outra razão pela qual eles muitas vezes agem de maneira tão snob. Apesar de raramente serem associados à inteligência, eles podem ser excepcionalmente espertos. Não que nem aquilo que a gente vê em Tom e Jerry. Provavelmente você não vai ver um deles caçando rato com uma espingarda, mas ainda são bem espertos. Em agosto de 2022, uma família americana descobriu isso de maneira hilária. Eles tinham acabado de se mudar para uma nova casa em Nova York, mas a gata Lily aparentemente não gostou de lá e fugiu. Isso é surpreendentemente comum para gatos que se mudam para novos lugares. A parte incomum fica por conta do que aconteceu uma semana depois. Lily não apenas encontrou o caminho de volta para casa, como foi diretamente para a campainha para garantir que a sua família soubesse que ela estava de volta. Dá a impressão que ela até chama mãe em algum momento. Ó, tá vendo isso? Por isso que eu prefiro os gatos. Tem alguma coisa que eles façam que não seja fofinha? Bom, na verdade, pode ter sim. De acordo com os donos, esse gatinho inteligente aprendeu a usar o banheiro sozinho, o que é incrivelmente inteligente sim, mas eu não consigo deixar de pensar naquele capuchinho que escovava os dentes. Será que o nosso amigo felino aprendeu observando seus donos toda vez que eles iam fazer o número 2? Eu mal consigo fazer se alguém estiver esperando do lado de fora, quanto mais olhando intensamente para mim do outro lado do banheiro. A diversão de uma baleia. Embora os gatos não sejam conhecidos por sua inteligência, as baleias são amplamente consideradas algumas das criaturas mais inteligentes da Terra. As belugas são uma espécie particularmente marcante, capazes de ter grande empatia e de aprender super rápido. Além disso, elas são muito fofas. Esse vídeo viralizou em 2019, mostrando o quão espertas essas belugas alegres podem ser. Essa beluga amigável pega a bola de rugby, brinca com ela um pouco e devolve. Muito bonitinho. O vídeo fez sucesso na internet e foi visto por milhões de pessoas. Mas depois de investigar um pouco mais, eu descobri que ele não conta a história completa. A beluga em questão foi identificada como Valdemir, encontrada pela primeira vez por pescadores em 2019. Naquela época, a baleia estava desnutrida e usando uma cinta apertada com uma câmera, contendo a etiqueta Equipamento São Petersburgo. Bem estranho, hein? A cinta foi removida, a baleia foi alimentada e depois libertada. Mas o encontro peculiar deu origem a todo tipo de teoria maluca. Algumas pessoas insistem que ela estava sendo usada pelo governo russo como espiã. Não sei se é verdade, mas a Rússia treina militares golfinhos, então talvez não seja uma ideia tão absurda. De qualquer forma, a brincadeira de pegar a bola de Valdemir pode ser fofa, mas ele realmente precisa ser deixado sozinho para se readaptar à vida na natureza. Felizmente, algumas almas generosas criaram uma instituição de caridade chamada One Whale para ajudar a monitorar e cuidar do nosso amiguinho. Boa sorte, Valdemir. Você é um mamífero marinho genial. Tão semelhantes. Os primatas são os parentes vivos mais próximos dos seres humanos. Naturalmente, isso os coloca entre os animais mais inteligentes do planeta. E isso fica claro quando um tratador de zoológico acidentalmente deixou sua vassoura dentro do recinto de um chimpanzé. Esse símio soube exatamente o que fazer. Caramba, a essa altura você poderia simplesmente demitir os tratadores do zoológico. Tenho certeza de que esse macaquinho aí faria um ótimo trabalho cuidando da própria jaula. E ele não tá simplesmente varrendo aleatoriamente. Ele claramente entende que o propósito é limpar. O macaco consciente da bagunça até foi visto mergulhando a vassoura na água com esfregão. Incrível! Os chimpanzés compartilham impressionantes 99% do seu DNA com a gente. Então não é surpreendente que eles aprendam rapidamente os nossos comportamentos. Nos
zoológico Welsh Mountain, no país de Gales, os visitantes ficaram maravilhados quando um dos chimpanzés se comunicou de maneira muito humana. Esse cara aí viu os humanos apontando e resolveu fazer também. Quem disse que macacos adoram bananas, obviamente estava enganado. É bem óbvio que eles preferem sentar bebendo uma garrafa geladinha de refrigerante, ou pelo menos lambendo um pouquinho através de uma rachadura na janela. Mas por mais inteligentes que os chimpanzés sejam, os orangotangos também são fortes concorrentes para o título de macaco mais inteligente. E como alguns visitantes de um zoológico particular em Dubai descobriram, eles também têm estilo. No, he's taking your jacket off. Take it off, help him. Help him. Take it off. Oh, you might put your coat on, bro. It's fine, let him take it off. That's sick. Look, Yo, it's gone. you can try to put it on. Gonna put it on, bro. He's not gonna put it on. Bro, he's gonna put it on, bro. He's not gonna. Nah, nah. Oh my god. Yo, they're humans. Wow. Wait, Oh my god. Did you try to zip it up? But you didn't. Oh, it's back to front. Nah, that is a legend. Que jovem elegante, hein? Esses caras conseguem expressar uma ampla gama de emoções, têm ótima memória e até sabem fazer contas básicas. Então, não deveria ser muito surpreendente vê-los vestir uma jaqueta. Acredito que isso vá além da simples imitação. Quer dizer, a gente compartilha 97% do nosso DNA com os orangotangos. E isso deve significar algo, certo? Talvez ele só quisesse se enturmar. Exibições de inteligência e compreensão como essa são inegavelmente impressionantes. Mas eu não consigo deixar de pensar no planeta dos macacos, especialmente depois de ver esse vídeo preocupante. Tá tudo bem, foi só uma jogada de marketing para um filme. Os macacos não vão assumir o controle tão cedo, mas você ficou preocupado por um segundo, né? Urso amigo. Você não deve se aproximar de ursos. Eles são grandes, perigosos e vão comer você. Dito isso, eles também são super inteligentes e surpreendentemente fofos. You are so lazy. Esses ursos vivem em um parque de reabilitação japonês, e eles não estão apenas acenando para dizer oi. Eles fazem isso porque aprenderam que ser fofos faz com que as pessoas fiquem mais propensas a lhes dar petiscos. Portanto, faz sentido ativar esse charme se isso resultar em um pouco mais de mel. Os ursos precisam comer muito no final da temporada de verão para se prepararem para a hibernação, um período em que eles não comem nada. Então, quando precisam ganhar peso, eles pedem ajuda aos humanos. Dito isso, se você mora em algum lugar onde ursos selvagens são encontrados, não dê comida para eles. Isso pode fazer com que os grandes bichos de pelúcia dependam das pessoas em vez de se virarem sozinhos, e também te coloca em perigo de se tornar a própria comida. Não quero nem pensar nisso. Ratos de resgate. Esse é um rato-gambá gigante. Esses nativos africanos não são como os outros ratos. Não são mesmo. Um certo grupo deles dedicou sua vida a salvar os outros. Sério. Um grupo sem fins lucrativos, chamado Apopo, envia esses roedores para um acampamento especial, onde eles são treinados para serem super ratos. Sim, é isso aí que você ouviu. Ao longo de 9 meses, esses caras não tão pequenos passam por um regime intenso. Usando seu incrível olfato, os ratos são ensinados a procurar minas terrestres não detonadas para que seus parceiros humanos possam desarmá-las. Toda vez que eles encontram com sucesso o TNT, são recompensados com uma banana. Mas não é só isso que eles são treinados para fazer. Os ratos heróicos também são usados para localizar sobreviventes de desastres naturais, como terremotos. Equipados com pequenas mochilas que contêm um microfone e uma câmera, os ratos partem para a zona de desastre e cheiram qualquer possível sobrevivente. Resgatadores humanos acompanham seu progresso, e se encontrarem sobreviventes, podem se comunicar com eles por meio dos microfones. Os ratos até foram treinados para acionar um interruptor em suas mochilas que compartilha a localização deles quando encontram um sobrevivente. Incrível! Mas peraí, por que a Apopo não usa, sei lá, cachorros? Bem, esses ratos gigantes são inteligentes o suficiente para o trabalho e têm um olfato comparável, mas ao contrário dos cachorros, eles são relativamente pequenos e podem se enfiar em lugares de difícil acesso. Além disso, eles conseguem vasculhar uma área do tamanho de uma quadra de tênis em apenas 30 minutos e detectar TNT em quantidades tão pequenas quanto 29 gramas. Isso é menos que o peso de uma lâmpada comum. Cara, se a essa altura você ainda não gosta de roedores, então não sei mais o que dizer.
O polvo escapista. Minha mãe sempre disse que eu tinha um cérebro grande, mas eu também tenho uma cabeça anormalmente grande, então faz sentido. Os polvos, por outro lado, têm os maiores cérebros em relação ao tamanho de seus corpos de qualquer invertebrado. Além disso, além de seu cérebro principal, eles têm um cérebro em miniatura em cada um dos seus 8 braços. Sim, eu tô falando sério. Isso significa que eles podem usá-los todos de forma independente e com grande rapidez e complexidade. Esses inteligentões já foram observados usando ferramentas, resolvendo quebra-cabeças e até mesmo lembrando de pessoas específicas. E toda essa inteligência é muito útil se eles quiserem, digamos, escapar de um pote de vidro fechado. Caramba! Leva menos de 1 minuto para o polvo analisar a situação, entender como a tampa funciona e removê-la, permitindo que ele escape. Isso é impressionante para qualquer animal, muito mais para um sem mãos. Mas quem precisa de mãos quando se tem 8 braços, 9 cérebros e a flexibilidade de um ginasta que acabou de receber uma massagem de corpo inteiro? O Houdini peludo. Se você conseguir voltar na sua mente alguns minutos, vai lembrar do que eu disse, que os orangotangos estão entre os animais mais inteligentes do mundo. Mas um orangotango nascido em 1971, no zoológico de San Diego, se mostraria tão incrível que se tornaria mundialmente famoso. Seu nome? Ken Allen. Quando era jovem, Ken tirava os parafusos de sua jaula para explorar seu viveiro e brincar à noite. Ainda mais surpreendente, ele montava tudo de novo antes que seus cuidadores chegassem na manhã seguinte. Esse tipo de comportamento passaria a definir Ken. Quando era adulto, ele compartilhava seu primeiro recinto com outro macho, chamado Otis. Ken e Otis não se davam nada bem, então os cuidadores mudaram Ken para um recinto separado para evitar brigas. Esse recinto tinha paredes muito altas e um fosso ao redor. Pouco depois disso, e durante o horário de funcionamento do zoológico, Ken passou pelo fosso, escalou as grandes paredes do seu novo recinto e escapou, antes de passear e observar outros animais como os visitantes. O orangotango era amigável e tranquilo, e quando os funcionários finalmente o alcançaram, ele voltou pacificamente para sua jaula. Depois disso, Ken se tornou famoso na mídia e foi apelidado de o Houdini peludo. As pessoas visitavam o zoológico de San Diego apenas para ver o primata astuto. Para evitar mais travessuras, o zoológico aumentou as paredes do recinto de Ken em 1,20 m. Não foi o suficiente. Apenas algumas semanas depois, Ken fez outra fuga ousada. Mais uma vez, ele passeou pelo zoológico, mas dessa vez ele retornou ao seu recinto anterior e foi encontrado atirando pedras em seu antigo inimigo Otis. Os tratadores do zoológico finalmente o alcançaram e o devolveram ao seu próprio recinto, mas agora estavam ficando realmente irritados. Ken foi colocado sob supervisão constante e, para evitar que fossem identificados, os funcionários que o observavam se disfarçaram de visitantes. Para ter certeza, eles também instalaram uma cerca elétrica. Finalmente, parecia que Ken havia sido derrotado, mas 2 anos depois, uma falha técnica fez o fosso secar, algo que Ken imediatamente aproveitou. Depois de atravessar o fosso seco, ele se içou por uma abertura escondida no local e fez mais uma fuga. Mais uma vez ele passeou pelo zoológico, posando para fotos com visitantes e mais uma vez foi capturado e devolvido ao seu recinto. Agora, para tentar distrair Ken para não escapar novamente, os funcionários colocaram algumas fêmeas com ele. E sabe o que o Ken fez? Ele ensinou a elas como escapar também. Depois que as fêmeas fujonas foram trazidas de volta, o zoológico gastou mais $45 mil em medidas de segurança. E isso finalmente levou o Houdini peludo a abandonar seus sonhos de liberdade e se acomodar, mas não antes de fazer fama como o primata mais astuto que já existiu. Aves espertas. Chamar alguém de cabeça de passarinho é basicamente dizer que a pessoa é burra, mas de fato não deveria ser. Algumas aves estão longe de serem burras, e os papagaios cinzentos estão entre as mais inteligentes. Além de serem capazes de aprender a fala humana, eles também conseguem contar e resolver problemas. Tudo isso significa que eles foram objeto de muitos experimentos científicos. He knows about a dozen different objects. He does know 5 colors. Orange, good boy.
Bem impressionante, né? A psicóloga animal Irene Pepperberg trabalha com papagaios cinzentos africanos há décadas, mas o mais famoso deles era um macho chamado Alex. Mas então, o que tornou o Alex tão especial? Bem, ele foi o primeiro e único animal a já ter feito uma pergunta existencial. Sério, um dia ele se olhou no espelho e perguntou a Irene de que cor ele era. Portanto, esse cara aparentemente tinha consciência de si mesmo. Impressionante. Mas os papagaios cinzentos não são os únicos super gênios das aves. Os periquitos são tipo papagaios, e acontece que eles são tão inteligentes que você pode treiná-los para jogar basquete. Esses pequenos aprenderam que precisam colocar a bola na cesta adversária para marcar pontos. Como os periquitos são tão inteligentes, eles se entediam facilmente e precisam de muito estímulo cognitivo. Portanto, aprender e jogar um esporte é uma diversão perfeita para eles. Mas isso não significa que você não possa colocá-los para trabalhar ao mesmo tempo. Confere esse periquito incrível que aprendeu a classificar e arrumar itens em caixas separadas. Eu facilmente teria um desses. Se bem que do jeito que ele fechou aquela porta, me faz pensar que talvez ele não tenha curtido tanto a atividade. Ao lado da família dos papagaios, um dos grupos de aves mais inteligentes são os corvídeos, a mesma família a que pertencem os corvos e as gralhas. Esse corvo se chama Corp, e ela tá mostrando exatamente o que eu tô falando. Corvídeos podem usar ferramentas, resolver quebra-cabeças complexos e até mesmo lembrar de seres humanos individuais. Na verdade, um estudo recente descobriu que corvos com apenas 4 meses de idade são tão inteligentes em algumas áreas quanto os macacos. Fala sério. Mas de todos os vídeos incríveis que eu vi, não é um papagaio nem um corvo que leva o prêmio do momento mais inteligente. É na verdade um Mainá de Java, que é um tipo de estorninho. Acredite ou não, os estorninhos são super espertos. E além de serem capazes de falar como os papagaios, também podem aprender a fazer isso. Isso mesmo, é um pássaro ladrão. Ele foi treinado para recolher dinheiro, e a julgar por essa gaveta, ele é muito bom nisso. Tá bom, na verdade, ele não é um ladrão. Ele pega dinheiro perdido do chão em vez de roubar. Mas aí eu me pergunto, se ele é capaz de fazer isso, será que dá para treinar esse bicho pra, sei lá, assaltar um banco? Com certeza é tentador. Irônico mesmo seria uma ave acabar parando atrás das grades. Genialidade canina. Cães, os melhores amigos do homem. Além de serem tão amorosos, eles conseguem aprender centenas de palavras, fazer todo tipo de truques e até são capazes de entender matemática básica. E isso não é feito apenas para o nosso benefício. Os cães prosperam quando têm papéis ou tarefas. Eles querem ganhar aqueles petiscos e carinhos na barriga. E mesmo sem treinamento, um cachorro vai improvisar se deixado por conta própria. Sim, ninguém ensinou ao Zip como brincar sozinho. O cãozinho esperto descobriu tudo por conta própria. O resultado é igualmente adorável e hipnotizante. Ele vai dormir bem essa noite, hein? Se o Zip tivesse sido capaz de dizer diretamente ao seu dono que queria brincar, talvez nunca tivesse precisado descobrir sozinho. Infelizmente, os cães não podem falar, mas podem aprender a se comunicar de maneiras surpreendentemente humanas, como esse Rottweiler fofinho. I want broccoli? Broccoli. You want cheese? Want carrot? No? You want cheese?
Uau! A comunicação não verbal é essencial para os animais, e os cães não são exceção. O que é excepcional aqui é que esse cão aprendeu a imitar a comunicação humana, sem nenhum treinamento. Ele apenas conviveu com seus donos tempo suficiente para entender. Ver cães fazendo coisa de gente sempre me diverte e me impressiona. Mas até que ponto os nossos companheiros caninos podem se tornar humanos? Eu vou te mostrar que é bastante. Conheça a Secret, uma cadela pastor australiano que tinha um talento incrível. Sua dona, igualmente talentosa, Mary, a treinou desde cedo e as duas desenvolveram um vínculo inseparável, o que levou Secret a aprender todo tipo de habilidades incríveis, desde as divertidas até as práticas. Secret tinha um grande repertório de talentos, muito grande. Ela até confiava o suficiente em Mary para fazer uma queda de confiança. Oh, é de partir o coração, mas a Secret faleceu em maio de 2022. É só um pouquinho que mosquitos entraram nos meus olhos. Mas o legado dessa cachorrinha genial continua na forma de Promise, o filhote adotado por Mary. E Mary não perdeu tempo em iniciar seu programa de treinamento. Tenho certeza de que, sob a orientação de Mary, Promise logo vai se tornar um cão super digno do legado da Secret. Mas apesar de todo o incrível treinamento de Mary, tem uma coisa que ela não ensina. Basta dar uma olhada nisso. Não, você não tá enlouquecendo. A instituição de caridade SPCA da Nova Zelândia conseguiu ensinar o Monty, esse aluno exemplar, e muitos outros cachorros a dirigir. Os cachorros motoristas primeiro são ensinados a apertar botões e mudar as marchas fora de um veículo, antes de passarem para um carrinho de treinamento onde aprendem a fazer curvas. Depois de 7 semanas de treinamento, os peludos finalmente estão prontos para assumir o volante de verdade. Não em estradas reais, claro. Eles ficam em uma pista de treinamento, mas eu ainda tô absolutamente impressionado com isso. Parece coisa de desenho animado. Mas por que a SPCA dedica tanto tempo a isso? Não é como se a gente fosse ver motoristas de táxi latindo em breve. Bom, a SPCA resgata cães abandonados. Então, ao demonstrar o quão incrivelmente inteligentes esses pobres cãezinhos são, eles esperam atrair mais possíveis donos para reabilitá-los. Uma causa nobre, e realmente mostra que com bastante reforço positivo, como petiscos, os cães podem fazer quase qualquer coisa. Eles podem até fazer compras para você. Esse é o Duo, um cachorro prestativo que vai ao mercado todos os dias para comprar mantimentos para o seu dono. Ele sabe exatamente para onde ir e até se certifica de esperar pelo troco. Caramba, se eu tivesse um cachorro que fosse fazer compras pra mim, eu nunca mais ia sair de casa. Por mais heróico que o Duo seja, é hora de ver um verdadeiro herói da vida real. Esse menino perdeu sua bola na fonte, e o seu cachorro percebeu. Assim que o menino tenta se aproximar para pegá-la, o cachorro sente o perigo e o puxa para longe em segurança. Uau, mas ele não terminou ainda. Olha só. Nossa, eu não sei o que é mais impressionante. A destreza com que esse bom garoto usou a rede ou o fato de ele ter sabido como usar. Afinal, o cachorro em questão é um pastor alemão, uma das raças de cachorro mais inteligentes do mundo. Eles são usados em tudo, desde cães policiais até cães guias. E não é difícil entender o porquê. Essa foi uma das proezas animais mais impressionantes que eu já vi. Bom, acho que isso encerra o nosso vídeo. Qual história você achou mais impressionante? E o seu animal de estimação já fez algo tão inteligente que fez você olhar 2 vezes? Me conta aí nos comentários e obrigado por assistir.